Antes de voltar ao Luís, já que estamos a falar de transparência, vamos observar mais uma vez o que a veneranda juíza do Conselho Constitucional diz, a promessa que faz para então apurarem esses resultados e depois definitivamente anunciarem, validarem e para que a Assembleia tome posse e que se começa a nova legislatura. Prestem atenção nas palavras da juíza veneranda. Sendo que já agradecemos a recepção dos documentos, dizer que o Conselho Constitucional, neste processo de validação, tem os seus respectivos trâmites que julgo que todos devem já conhecer. Neste momento, o Conselho Constitucional está ainda a terminar os processos de contencioso eleitoral, não é? Desde ainda do apuramento, dos apuramentos distritais e provinciais, não é? E depois terá certamente, como pudemos acompanhar ontem pelos órgãos de informação, alguns recursos do contencioso deste apuramento geral. Então, só depois de resolvidos estes processos é que nós passamos para o processo de validação, sobre o qual sabem já que cada juiz tem 3 dias para dar o seu visto. Portanto, 7 juízes vezes 3 dias dá 21, mais o Procurador-Geral da República, acabam sendo 24 dias, não é? Depois disso começa também o prazo da discussão do próprio processo e o prazo que o relator tem para poder escrever o acórdão. Depois se escreve e se discute o acórdão, que depois é o lido, portanto, na proclamação publicamente. Mas também gostaríamos de chamar a atenção que existe na Constituição da República um artigo, o número 4, o número 2 do artigo 184, não é? Este número 2 do artigo 184, que prescreve que, portanto, organização e funcionamento relativamente à Assembleia da República, que escreve que a primeira sessão da Assembleia da República tem lugar até 20 dias após a validação e proclamação dos resultados eleitorais. Então, se nós tivermos em conta que a Assembleia da República, a vigente Assembleia da República, tomou posse no dia 12 de janeiro, não é? Então, diremos que o mandato deles termina a 12 de janeiro. Podemos questionar, e se o Conselho Constitucional validar os resultados muito cedo e estes outros deputados tomarem posse 20 dias depois, será que isto pode acontecer antes do fim do mandato dos outros? Porque estaríamos a contar de 12 de janeiro para trás. E isto ia dar lá para os dias 25, 26 de dezembro, não é? Que era para depois garantir que até o dia 12, sem atropelar o mandato dos outros, a nova Assembleia tome posse, não é? Porque também pode-se dizer, não, mas não tem nada a ver o Conselho que valide quando já tiver terminado e depois os outros tomam posse logo a seguir, então ficaríamos um determinado período com uns novos deputados e outros deputados antigos, não é? Ou seja, teríamos em algum momento, se calhar, em hipótese académica, 500 deputados, não é? Porque uns terminam a 12 de janeiro e outros começariam mais cedo. Mas isso são hipóteses de discussão académica e doutrinária, mas é o que diz o número, é o que estabelece o número 2 do artigo 184, que, portanto, uma vez validados os resultados, imperativamente a nova Assembleia da República deve tomar posse. Por que eu falo nisto? É porque temos assistido muitas vezes a algumas discussões de qual é o prazo que o Conselho Constitucional tem para validar os resultados, não é? Então, para dizer que também estamos um bocado condicionados em relação ao número 2 do artigo 184. Portanto, eu volto ao Luís. Luís, ouvindo agora a juiz, a veneranda juiz,
21 dias não é o exagero. Por que que ela não calcula? Porque cada juiz tem o seu gabinete. Não é que eles trabalham todos na mesma cadeira, cada um tem o seu gabinete. A lei fala, cada juiz tem 3 dias para se pronunciar. O porquê que ela calculou 21 dias? E depois veio talvez baralhar a data da tomada de posse, não tomada de posse. O porquê que ela faz todo esse discurso? Não é uma razão para se ganhar tempo e permitir que haja negociações, possam brandar os ânimos e por aí fora, e na mesma validar o resultado que já foi anunciado. Luís, como é que que entendimento tens sobre o que a juíza Venerando acabou de dizer? Muito claramente, Álvaro, fizeste uma leitura rápida também, é que este prazo a ser dilatado vai permitir com que os grupos que pretendem negociar uns com os outros possam, durante esse tempo, estabelecer aquilo que vão ser as demandas de quem acha que foi roubado ou quer mais. Mas isso só o tempo é que vai nos dizer. Mas a verdade é que, como já nos habituou o Conselho Constitucional no ano passado, em que ela centralizou os resultados que era para acomodar um pouco daquilo que eram as queixas da Renamo, e como disse muito bem o Célio, que o Mazanga é um grande choramingão aqui, que não tem muito por que se queixar, porque sempre serve parte do organigrama, e não disse nada. O mesmo acontece também com os juízes da Renamo que estão no Conselho Constitucional. A Renamo tem 2 juízes no Conselho Constitucional. Um deles é um reputado jurista, Dr. Manuel Frank, fez direito em Coimbra, foi um dos grandes cérebros da direção da Renamo na elaboração da Carta-Mãe dos moçambicanos da Constituição de 90. É um dos nomes que se fala que fez isso. Mas quase todos eles, é por causa não sei, se calhar a mesma coisa que acontece com a CNN, eles fazem vista grossa a uma série de coisas por causa da condição do status social que esses cargos públicos os emprestam. Então, as regalias das quais eles vivem para poder terem do melhor desta vida são tão altas que a moralidade prefere ficar por ali. Nós vemos, por exemplo, no último acórdão do Conselho Constitucional em relação às eleições autárquicas, os juízes que vêm da parte da bancada da Renamo nem assinaram sobre o voto vencido, simplesmente não assinaram. Portanto, há aqui esta questão da dispartização que é muito bem colocada pelos outros colegas, que ela sempre vai enfermar os nossos processos, porque este Conselho Constitucional, também à espera de ordens políticas, vai muito naturalmente fazer aquilo que os acordos políticos vão permitir. Se concordar, ou se chegar, por exemplo, a um entendimento ou na eventualidade de reclamações ou a tensão política continuar nos níveis em que está, em que vai ser preciso, se calhar, ajustar a lista, em que podemos, no lugar de 32 deputados, possa subir para 50, então tem que se ver na fórmula onde é que vai se diminuir aqui, onde é que vai se diminuir ali, e tudo isso terá que ser equacionado em nome da estabilidade que este país precisa neste momento. Uhum. Ok. Gama, voltando para si, Gama, essa questão, vimos, o Luís acabou de dar a sua leitura. Tu que observas muito bem as maquinarias das fraudes eleitorais, dos mecanismos destes governos autoritários, ou autocráticos, melhor dizer. Estes 21 dias, e tem aqui um dos ouvintes, ou um dos seguidores, um dos internautas, que diz que é Brenner Joaninha, que diz: são 3 dias, o porquê não fazer cópias, distribuir aos juízes? Significa dizer, esta cópia original que a CNE dá é a única que vai girar em todas os 7 juízes? O porquê que eles não fizeram, de facto, 8 exemplares outorgados pela Comissão Nacional Eleitoral e entregar a cada juiz? Vai-se perder 21 dias, o povo moçambicano vai esperar outros 21 dias para poder, então, ter o fecho dessa situação. Serão outros 21 dias de protestos, de marchas,
de atos vandálicos e por aí fora. Gama. Bom, se formos a nos basear com a experiência que nós também tivemos em Angola, o problema praticamente é o mesmo. Só muda os nomes dos países. No nosso caso também invocaram a questão do que a juíza disse aí dos 20 dias. Jogaram com os 20 dias, depois foram buscar questões das leis. No nosso caso, foram reconhecendo algumas irregularidades, mas depois viram dizer, ok, houve irregularidades, como fez o presidente da CNE de Moçambique, mas depois por trás disse, ok, houve irregularidades, mas não atrapalha, não interferem nos resultados finais. O argumento foi esse que usaram. Eu penso que Moçambique também poderá ir pela mesma via. O que se deveria fazer é, como já dizíamos, é ter as atas, as cópias das atas, para se fazer paralelismo e comparação. No caso de Angola, para além de o tribunal ter dito que a lei não manda fazer, não prevê a contagem paralela ou não prevê fazer este tipo de comparação, houve um outro elemento que eles na altura terão usado, que foi dizer que a cópia das atas que os outros têm não valiam. Porque quando se vai fazer o ato de voto, naquele dia da Assembleia de Votos, cada representante ou delegado dos partidos tem direito a ficar com uma cópia. Só que no nosso caso de Angola, eles alegaram no fim que aquelas cópias não valiam, que só valiam os originais. E ficou assim. Então, estamos a ver que o desfecho de Moçambique também vai ser quase a mesma coisa. Estão a usar pouco tempo, depois vão dizer que o país precisa avançar, não precisa atrasar, as instituições precisam funcionar, e depois é aquilo que o Luís disse, vão reencaminhar as partes para irem negociar.